Como prometido, está aqui ao meu lado, já vai falar conosco, Dr. Fábio Carvalho, ele que é defensor público, e vamos falar dessa problemática que infelizmente é um mal do Brasil inteiro, e nós aqui de Imperatriz não somos diferentes, também temos a nossa carga de responsabilidades nessa questão, que são a população de rua. Vem pra cá, homem de Deus, vem pra cá, homem de Deus, promotor, aliás, defensor público Fábio Carvalho, vem pra cá, homem de Deus, seja bem-vindo ao Jornal Meio Norte Imperatriz. Você já esteve aqui comigo, né? Já discutimos aqui alguma coisa, não lembro exatamente o que foi, mas muito bem. Doutor, para começar, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma matéria produzida lá hoje no evento, na assinatura, né, de cooperação técnica entre Prefeitura, Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos afins, né, para tentar criar ferramentas para melhorar o combate, né, às desigualdades e assistenciais aí, da melhor forma possível, à população de rua de Imperatriz. Nós vamos assistir a matéria do evento que aconteceu hoje, não foi, doutor? Exatamente. A assinatura do termo de compromisso com Defensoria, Prefeitura. Nós vamos ver a matéria do evento de hoje, em seguida a gente vai comentar e vamos dar início à nossa entrevista aqui com o doutor, defensor Fábio Carvalho. Solta pra gente, Dudu, por gentileza. Olá para você que acompanha a nossa programação da TV Meio Norte, a TV com a cara de Imperatriz. Sobre esse assunto, vamos falar com o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos. Doutor Assis, esse é um assunto recorrente e, mais uma vez, a Prefeitura de Imperatriz sempre fazendo o melhor para a população, sobretudo os moradores de rua, né? Essa situação das pessoas em situação de rua é um problema não só de Imperatriz, mas do Brasil todo. Nós temos uma rede que atende essas pessoas e agora com a Defensoria Pública vem reforçar isso, né? Intensificar essas ações no sentido de tirar essas pessoas das ruas e não só acolher numa noite ou dar alguma coisa eventual, mas sim uma situação definitiva, que eles venham a ter um emprego, que eles venham a ter uma condição de se libertar das drogas. Isso está muito relacionado com as drogas, né? Com o consumo de drogas, enfim, tem as comunidades terapêuticas que nós estamos reforçando agora e a vinda da Defensoria Pública, né? Esse termo de ajuste de conduta, essa parceria é muito boa, porque a Defensoria Pública já luta também para resolver essa situação, para amenizar essa situação. Então, de forma que a gente fica muito satisfeito e certo de que é um problema muito grave, mas nós estamos aqui para enfrentar o problema e tentar amenizar ou, quem sabe, resolver. A partir dessa assinatura, a partir desse momento, tudo fica mais fácil, né? A Prefeitura vai, sobretudo, cuidar mais das pessoas que moram na rua, como você acabou de falar, até colocar no mercado de trabalho, né, prefeito? É mais fácil, eu não digo, porque é um trabalho muito delicado, porque não depende, por exemplo, a Prefeitura pode estar toda disposta a resolver aquele problema, como a Defensoria Pública, mas tem que ter a contrapartida daquela pessoa que está em situação de rua. Então, assim, não é fácil, é mais uma ferramenta para a gente melhorar essa situação. Mas aí também depende de cada um dos moradores de rua que também cuide de si, né? Exatamente, depende de cada morador de rua, a gente não pode forçar, é um negócio bem delicado, mas que a gente tem, como eu falei, tem que enfrentar o problema. Se de 100 pessoas em situação de rua a gente consegue tirar já é um grande trabalho. É claro que a gente não quer se acomodar com isso, a gente quer tirar os 100, estou dando um número hipotético, mas o fato é que é um trabalho muito delicado, um trabalho social, um trabalho que tem que ter outras parcerias, já existe, mas cada dia que passa, se a gente reforçar, melhora a situação dessas pessoas e da cidade também. Obrigado, prefeito Assis Ramos, com a gente por aqui. Falar também com a Divina, que é secretária de Assistência Social Imperatriz. É um trabalho que tem que ser feito em conjunto, né, Divina? É verdade. Esse trabalho hoje, né, aqui na Defensoria, vem só a somar, né, o trabalho que a Secretaria hoje já faz. Nós temos todo um equipamento para receber essas pessoas, para atender, mas esse acordo de cooperação hoje vem só fortalecer o que a gente já vem fazendo. Tá certo. Com essas informações, a gente agradece aqui a Divina, ao prefeito Assis Ramos, e com essas informações a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Gil. Obrigado aí toda a nossa equipe que esteve lá hoje na assinatura desse termo de compromisso, né, de ajuste técnico. Doutor, vamos lá, para começar pelo início. Hoje foi feita essa assinatura desse termo de compromisso, né, ajuste técnico, o TAC, né? Mas na prática, esse foi ajuste feito aí com promotoria, prefeitura, órgãos afins, Ministério Público, mas na prática, o que isso representa de avanço para combater e minimizar essa situação da população de rua de Imperatriz? No caso, para ajudá-los? A articulação dos serviços. Certo.
Nós, antes desse termo de compromisso, o que nós tínhamos eram serviços que eram prestados e são prestados principalmente pelo município, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, mas nós nunca tínhamos articulado ações, trabalhado de forma integrada. Exatamente, porque quando você trabalha de forma integrada, você vê o ser humano de forma integrada. Por exemplo, o CAPS trabalha com a saúde mental, o consultório na rua também na área da saúde, a abordagem na área social, a Defensoria Pública na área jurídica. Agora nós vamos nos reunir e olhar aquela pessoa que está em situação de rua como um ser humano que ele precisa ser visto em sua integralidade, em todas as suas necessidades como ser humano. Não adianta eu ver uma parte saúde, outra parte direito, outra parte assistência social, se eu não consigo assisti-lo em sua integralidade. E quando eu faço isso, eu permito que os serviços alcancem ele numa perspectiva de promoção do ser. Ou seja, ele vai ser promovido como indivíduo, sair do estado de indignidade em que ele se encontra, com os fomentos necessários para o exercício da cidadania, especialmente na colaboração da construção de uma cidade melhor, gerando circulação de riqueza, gerando trabalho, gerando ajuda, auxílio, a partir deste paradigma constitucional que é a solidariedade. Doutor, só lembrando, e o doutor pode me corrigir se eu estiver errado, essa foi uma ação totalmente, uma ação, né, uma atitude da promotoria da Defensoria Pública de Imperatriz, foi isso? Isso. Quem puxou esse bonde, digamos assim, para chegarmos nessa assinatura de hoje? Foi a Defensoria Pública de Imperatriz? O Defensor Público Geral do Estado do Maranhão teve a sensibilidade de criar uma 16ª Defensoria Pública na nossa cidade aqui em Imperatriz, especializada na proteção dos direitos da população em situação de rua, além de outras atribuições. Essa sensibilidade ganhou um reforço por parte do arcebispo do Estado do Maranhão, certo, que esteve com o defensor-geral e ele nos solicitou que nós nos engajássemos mais ainda na proteção desses direitos. Então, é necessário trazer aqui à tona esses atores que participaram, digamos, nos bastidores desse processo, na construção desse momento, mas tivemos a parceria aqui de muitas pessoas, a Divina, que é a secretária de Desenvolvimento Social, o Centro Pop, a equipe de abordagem, as comunidades terapêuticas, que todas as vezes que foram convidadas se fizeram presentes, porque veem com muita preocupação a situação de rua dessas pessoas que vivem à margem de uma série de direitos. E o senhor tocou num ponto aí interessante, porque as pessoas, às vezes, em casa, que não entendem como funciona esse processo tão delicado, pensa que não é só tirar da rua, você tem que reintegrar a sociedade, esse ser que está lá à margem dessa sociedade, né? Reintegrar no mercado de trabalho, às vezes, em casos, né, rehumanizá-lo, né? Que às vezes a pessoa chega a ser... Eu participei de algumas viagens missionárias, alguns anos atrás, eu ouvi uma coisa interessante de um pastor americano, inclusive ele é do Texas, ele disse, olha, em certos casos não adianta chegar numa pessoa para simplesmente evangelizá-lo, querer dar algo para ele, nós temos que rehumanizá-lo, porque chega um certo momento de tanta coisa ruim, de tanta marginalidade da sociedade, de tanto afastamento, que ele às vezes chega a perder ali por algum momento a sua humanidade. Você tem que se rehumanizar essa pessoa, reintegrar na sociedade, para que ele possa ter um motivo para continuar naquele processo de sair desse labirinto, é isso? É exatamente esse olhar compassivo em relação àquele cuja dignidade se estorcegou, que a dignidade ela se perdeu. E esse resgate da dignidade humana é um processo muitas vezes lento. Imagina você passar 30 anos da sua vida na rua. Até você imaginar-se dentro de uma casa, ainda que seja um bangalô, ainda que seja uma choupana, você passou 30 anos olhando as estrelas. Não é fácil. Você pode desenvolver claustrofobia,
você pode desenvolver uma série de transtornos, de medos, e a paciência de quem trabalha com a população em situação de rua, ela reflete muito o amor pelo indivíduo, independentemente do retorno que ele vai receber. Porque esse retorno, ele se vier, ele virá muito mais na frente. Então é um investimento de 10, 20 anos de dedicação para que você transforme uma pessoa, para que você resgate um indivíduo para essa colaboração, para essa vivência ou convivência social. Porque as pessoas têm noção que é simplesmente colher a pessoa de situação de rua, levar para um abrigo, dar uma sopa quente e uma cama para dormir. Simplesmente assim, olha, hoje está chovendo, hoje você não pode ficar aqui. Hoje você vai ter uma vida digna, hoje você vai jantar, vai dormir num lençol, numa cama quentinha, e amanhã vai tomar um café da manhã. Mas amanhã começa teu tormento todo novamente, não é isso? Exatamente. Essa tua fala me lembrou muito o discurso de Madre Teresa de Calcutá quando ela ganhou o prêmio Nobel da Paz na cidade de Oslo, na Noruega, quando ela narrou que viu uma criança em Calcutá e essa criança chorava. Ela perguntou para a criança por que ela chorava e ela respondeu: tenho fome. Ela deu um pedaço de pão, a criança comia o pão e continuava chorando. Ela disse assim: mas menina, eu já te dei o pão, tu já comeste. Vai já acabar. Por que tu continua chorando? Ele disse assim: mas amanhã eu vou ter fome de novo. Então, as necessidades humanas, elas são muito diferentes das necessidades animais. É verdade. Como diriam os garotos dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Porque essas são as necessidades do ser humano. Não adianta você dar sopa e achar que isso vai exaurir todos os anseios do ser humano. Nós precisamos de mais, nós precisamos da ambição de crescer, de estudar, de compreender, de ajudar outra pessoa. E a instituição familiar é um ambiente onde nós ajudamos outras pessoas, o filho, a esposa, a sogra, o genro. Portanto, essas pessoas que não estão vivenciando a experiência colaborativa, estão apenas numa existência altamente passiva, elas precisam desse fomento, desse estímulo para resgatar-se, para se reencontrarem e, reencontrando-se, buscar o caminho de contribuição social, que é o destino de todos nós. Com certeza. Outro dia eu recebi aqui no estúdio o Antônio Alexandre, um artista plástico do Instituto Cultural Tatajuba, né? Nós falamos da questão da arte. Até então todo mundo achava que a arte era uma coisa lúdica, né, desnecessária, né? E nessa pandemia as pessoas em seus casulos sociais se valeram de arte. Era uma série de televisão, era um filme, era uma peça de ópera gravada, era pintando uma tela, era lendo um livro. A arte foi o norte de muitas vidas, inclusive para livrá-las de um tormento maior. Né? Porque a taxa de suicídio subiu significativamente na pandemia e a arte veio provar o seu valor nesse caso aí. E as pessoas precisam de uma pitada de arte na vida de qualquer que seja a sua variável. Doutor, mas nós temos números da população de Rua de Imperatriz? Eu tenho de cabeça alguns números, pelo menos próximos? Nós temos números que naturalmente flutuam entre 120 e 200 pessoas. Pelo menos 200 é aproximado o número de atendimentos que são realizados no Centro Pop, mas por volta de 120 pessoas, 121 pessoas. Entretanto, esse número ele pode variar em razão de circunstâncias. Às vezes vêm pessoas de longe para acompanhar parentes no hospital. E se tiver dificuldade de encontrar um lugar para ficar, acaba dormindo na praça, ali mesmo perto do socorrão. Existem outros casos de pessoas que estão apenas passando por aqui, não passam na rua durante um mês e depois vão embora. Vieram do interior tentar a vida e não conseguem nem mesmo voltar de onde vieram. Além da causa maior do problema da rua, que é a drogadição. O que é a maior causa hoje? A drogadição e o problema de saúde mental. Então, o que nós temos de drogadictos, adictos na rua, e pessoas com esquizofrenia, histeria, uma série de transtornos de natureza mental, que muitas vezes a família não conseguiu lidar com o problema,
a pessoa era violenta, resistia a medicamento ou nunca foi a um psiquiatra e, de repente, se viu abandonada pela família que está ali naquela situação. E é necessário que a sociedade, o Estado, tome para si essa responsabilidade, compreendendo que se nós somos um grupo social, esse é um problema nosso. Então, nós precisamos resolver o nosso problema. A gente não pode esperar que alguém dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, venha resolver um problema que é do Brasil. Então, nós brasileiros, da nossa cidade, nós precisamos resolver nossos problemas. Mas na prática, doutor, como que vai funcionar? Vai ter reuniões periódicas com esse grupo de trabalho para desenvolver ações, para criar ferramentas para facilitar esse trabalho? Como o prefeito diz, facilitar não. Apenas ter mecanismos para trabalhar de uma forma mais ordenada. Exatamente. O objetivo é que Foi criado ou vai ser criado um grupo de trabalho? Já o termo de cooperação, ele prevê que cada instituição indique pessoas que representem esses órgãos para que, periodicamente, essas pessoas possam se reunir para discutir a política. Inclusive pensar em ações de visibilidade da população em situação de rua em períodos anuais. Vamos imaginar que esse grupo decida que ano que vem vai se dedicar profundamente à saúde mental da população em situação de rua. Mas em 2024 o foco será a moradia. Mas em 2025 a inclusão no mercado de trabalho. E em um período de 10, 11, 12 anos, nós teremos um conjunto de políticas coordenadas e integradas pelos diversos órgãos, cujo protocolo todos conhecerão, o que vai facilitar a assistência daquela pessoa em situação de rua. Desses que já existem, evitar que aconteça com outros, no caso, né? E o trabalho preventivo. Esse trabalho preventivo, ele é essencial. Por exemplo, como cuidar de uma pessoa com transtorno mental violenta? Não é uma resposta fácil de lidar, então eu não culpo nenhuma mãe que tenha colocado um filho drogadicto para fora de casa, ou uma pessoa com doença mental, quando nós, sociedade e o Estado... não tem estrutura para enfrentar aquilo dentro da sua casa. Exatamente. Por isso que nós precisamos nos revitalizar como sociedade e tentar identificar esses problemas para sabermos como lidar com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não são descartáveis. Na verdade, nós é que não estamos habilitados para lidar com aquela situação ou aquela outra. Uma vez, inclusive, eu desenvolvi, que seria uma plataforma, um rascunho de um projeto de lei que teria como função básica preparar as famílias com pessoas nessa situação para que elas conseguissem lidar com aqueles problemas. Que as pessoas, por não conseguir lidar, se desesperam e as coisas piores do mundo acontecem a partir desse despreparo dessas famílias. Doutor, me diz uma coisa, as pessoas pensam em casa que simplesmente pode parar uma van numa praça, abrir uma porta de uma van e sair de lá homens de branco, pegar pessoas pelo colarinho, jogar dentro de uma van e levar para um abrigo. Isso não existe? Em que ponto que teria essa internação compulsória? Isso existe? Em que ponto que poderia fazer isso? Se é um assunto complicado, descomplicado, como que a gente pode tratar isso agora ou em outro momento? O tema é realmente complexo. Nós precisamos, como disse o prefeito, enfrentar o problema, mas não pensemos que a higienização da cidade ela seja parecida com aquela pessoa que, para limpar a sua casa, coloque a poeira debaixo do tapete. Você pegar uma van e simplesmente recolher pessoas da rua, sem uma clara política de ação, é deixar higienizada a cidade de pessoas... Trancafiar essas pessoas? Sem que você dê a elas mecanismos para essa convivência social. Então, precisa da reintegração. Desta reintegração. E esta reintegração, a saúde mental, ela é um elemento, mas ela não é o único. Tem vários fatores. São vários fatores integrados. Há uma certa intersecção entre esses problemas, entre esses desafios sociais que precisam ser pensados de forma integrada e conjunta. Por isso, não pensemos que o problema seja apenas de saúde, que
uma atividade higienizadora social vai resolver o problema, porque não vai. Grandes cidades, por exemplo, Nova York, antes da pandemia, contava com quase 80 moradores de rua. São Paulo, antes da pandemia, contava com quase 24 mil moradores de rua. Se fosse fácil resolver, Nova York não tinha morador de rua. Então, não pense, problemas complexos exigem soluções complexas e não simples. Com certeza. Olha, eu já vi que o assunto é muito complexo, doutor, mas eu quero, diante, já estender o convite. Procure uma lacuna na sua vasta e árdua agenda de trabalho para que nós possamos falar de internação compulsória, em que casos isso pode ser aplicado. Eu acho que nós temos uma responsabilidade enquanto meio de comunicação, enquanto você que está lá dentro, vivenciando esse grupo de trabalho, informar a nossa população em que situações, né, as pessoas, para mudar até o ponto de vista do enfrentamento do problema, que muita gente vê de forma errada. Em que situações uma família pode solicitar uma internação compulsória, em que situações o Estado, falando de modo geral, em termos de município, de modo geral o Estado, né, interventor, pode internar uma pessoa compulsoriamente, em que situações? Mas um assunto é muito complexo, como o senhor já disse, queria até que o senhor realmente pusesse isso na sua agenda. Eu estou à disposição. Ronaldo, eu vou tal dia, de segunda a sexta-feira, mesmo horário, 17h45, iniciamos ao vivo aqui no nosso jornal. Vamos dedicar um bloco aí de 20, 25 minutos para esse assunto. E eu quero que você estabeleça comigo um compromisso de voltar aqui e falar da internação compulsória, porque foi mensagens aqui no meu celular, só quando eu anunciei aqui o assunto que a gente ia tratar. E as pessoas têm muito essa dúvida. Assumimos esse compromisso com a sociedade, com o telespectador, com você, porque, de fato, é um tema sensível, mas nós precisamos abordar essa temática. Nós precisamos compreender em que situação qualquer médico ele poderia indicar uma internação compulsória. Porque no caso tem a mental, tem a necessidade, tem vários fatores, né? Exatamente. E também compreender dentro de uma democracia até onde vai a liberdade de cada pessoa. O livre-arbítrio de cada um. Está onde quer estar. E não só disso, de receber ou não receber um tratamento. Uma pessoa que corre risco de vida num câncer, o oncologista vai tomar um termo dela de declaração dizendo que ela aceita aquele tratamento ou não aceita. Então, a compulsoriedade de qualquer tratamento médico, eu não estou falando só do psiquiátrico, eu estou falando de qualquer tratamento médico. Sim. Ele passa pela complexidade da liberdade e também da ordem social. Então, é necessário nós encontrarmos esse meio termo de diálogo para que nós possamos abordar este tema que, de fato, é profundamente complexo. Complicado. Doutor Fábio Carvalho, defensor público, integrante do grupo de trabalho desse acordo firmado aí entre esses órgãos, prefeitura, defensoria, para buscar mecanismos para lidar com essa situação tão complexa que é a situação das pessoas em situação de rua da nossa querida Imperatriz. Tá certo? Muito obrigado demais. Papai do Céu abençoe imensamente todo esse grupo de trabalho, todos vocês da Defensoria, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde, todo o governo que estão empenhados em resolver esse problema tão complexo da nossa cidade. Suas considerações finais, por gentileza. Nossa gratidão à TV Meio Norte, nossa gratidão a você que nos acompanha, que apoia esse projeto. Sinta-se convidada a somar esforços conosco, a fim de que amanhã, no futuro, no porvir, nós não tenhamos mais ninguém em situação de vulnerabilidade nessa cidade, porque ladeados, de mãos dadas, nós conseguiremos sim resolver os nossos problemas sociais, mas pautada no paradigma da fraternidade que já está na nossa Constituição. Muito obrigado. Muito obrigado.